Este episódio é um oferecimento de SA365. Mais que uma agência, sua melhor parceira criativa de negócios. Stranger Topics. Um contrato entre pessoas livres é capaz de formar um Estado soberano, laico, com 3 poderes independentes e harmônicos. Essas ideias nasceram no século XVIII como inovação diante de monarquistas absolutistas. A nova proposta política que tratou os homens como iguais e livres foi disruptiva em sua época. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas com empreendedores digitais que sabem fazer a diferença na busca por soluções em todos os campos da economia, inclusive nos governos. A conversa hoje é com Igor Guadalupe, diretor executivo da Gessuas, startup que desenvolveu uma plataforma de gestão voltada para o Sistema Único de Assistência Social. Formado em gestão de cooperativas, Igor é especialista na área de políticas de assistência social. Ele trabalhava no desenvolvimento de jogos educacionais quando foi convidado a encontrar a solução para uma dor em uma pequena prefeitura de Minas Gerais. A receptividade de outras prefeituras estimulou Igor a superar alguns obstáculos e persistir. Atualmente, a Gessuas se destaca entre startups, é uma GovTech de referência e é fornecedora de serviços para mais de 200 prefeituras no país. Igor, como você se apresenta? Eu, Igor Guadalupe, me apresento como um empreendedor social que é inconformado aí com as mazelas dessa sociedade, com as desigualdades que a gente tem no Brasil. E como diretor executivo do Gessuas, eu tenho tentado aí contribuir para a redução das desigualdades e deixar um país melhor aí para a sociedade e para as futuras gerações. A Gessuas começou a partir de uma demanda da Prefeitura de Viçosa, Minas Gerais. É uma plataforma que serve a uma atividade sob a responsabilidade de prefeituras em todo o país. Conta pra gente como foi esse primeiro desafio e também um pouco sobre a trajetória da startup até hoje. Legal, Celso. A trajetória da Gessuas ela é curiosa. Eu diria assim que foi o acaso / oportunidade que nos levou até a assistência social. Eu comecei a empreender inicialmente desenvolvendo jogos educacionais. Na sequência, a gente trabalhava também e teve projetos relacionados a desenvolvimento de jogos educacionais para pessoas com deficiência, objetos digitais de aprendizagem. E um sistema para assistência social surgiu com uma demanda da Prefeitura de Viçosa, que tinha o interesse de resolver alguns desafios relacionados à gestão de benefícios eventuais concedidos, de gestão de grupos que acontecem dentro do contexto da política de assistência social enquanto um serviço. Então, inicialmente, a assistência social surgiu como uma fonte de recurso para financiar o contexto educacional. Mas desde aquela época, e aí a gente está falando de 2007, 2008, quando a gente começou a desenvolver uma solução para a assistência social, a gente já tinha esse propósito de criar tecnologias para o desenvolvimento social. Isso a gente está falando de 2007, 2008. A gente seguiu trabalhando para educação e assistência por alguns anos, e foi em 2013 que o Gessuas de fato foi criado e lançado, como uma evolução de outros sistemas que a gente tinha para a assistência social dos municípios. A assistência social, assim como a saúde, ela tem níveis de proteção relacionados aos níveis de complexidade. A gente tinha soluções voltadas para 2 desses níveis, anterior ao lançamento do Gessuas, mas foi em 2013, quando o governo federal disponibilizou um prontuário unificando a forma como que ele esperava que o Brasil ou a assistência social nos municípios fizessem a gestão das informações. Então ele permitiu que a gente tivesse uma padronização a nível da assistência social, porque antes cada município pedia uma solução, mas a gente a partir de 2013 então criou o Gessuas como uma plataforma que integrava toda a assistência social do município, todas as informações relacionadas ao atendimento e acompanhamento das famílias e pessoas em vulnerabilidade. O setor público é um ramo bastante significativo da economia, com características específicas como alta demanda por soluções, combinada com alguma lentidão na tomada de decisões e quantidade de processos burocráticos para realizar o pagamento.
Ao mesmo tempo, são mais de 5.000 prefeituras no país. Como trabalhar com o mercado com essas características? Eu costumo fazer uma analogia, Celso, que por menor que seja a prefeitura, se a gente pensar em termos de servidores, e aí fazer uma analogia com a rede privada, no contexto privado, com os trabalhadores e profissionais, ou de recurso que a menor das prefeituras tem, pensando em arrecadação, ela equivale a uma grande empresa. Então, entender o tempo do público é importante. Então, eu diria assim que essa morosidade que muitas das vezes é atribuída ao setor público, na minha opinião, decorre da complexidade e do tamanho daquela instituição, né? Então, por menor que seja a prefeitura, ela equivale ao tamanho de uma grande empresa. Então, tem um processo onde tem vários tomadores de decisão, vários influenciadores dentro desse processo, mas eu diria que, eu costumo dizer também, principalmente para quem está iniciando nesse contexto aí de atuação junto aos governos, né, nas novas GovTechs, se você quer de fato causar um impacto na sociedade, você deve trabalhar com o setor público. Porque no setor público, tudo é em escala. Tanto a quantidade de recurso, como eu disse anteriormente, mas também os desafios, né? Os eventuais problemas, as demandas que você vai encontrar. Então eu acho que trabalhar com o governo também está muito ligada a esse desejo de impactar positivamente a sociedade, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Demanda uma preparação do empreendedor. Trabalhar com o governo exige que você esteja na linha, eu costumo dizer. Então, vender para o governo demanda que você esteja em dias com suas demandas relacionadas a impostos, a não empregar menor. Então, há uma demanda, né, de estruturação da startup, do negócio, para vender para o governo. Mas eu diria que é muito recompensador, principalmente para aquelas GovTechs que trabalham junto a políticas sociais, e aí é onde o GESUA se destaca, trabalhando por uma política que é a política de assistência social nos municípios brasileiros, e aí eu atribuiria também essa responsabilidade, essa parte legal de fato de trabalhar com o governo e pensar que você está criando um impacto positivo a outras políticas sociais, como educação e com saúde, né? De qualquer forma, se a gente entender o governo como aquele que tem uma responsabilidade de servir o cidadão, a gente sempre tem impactos na sociedade, né? Então, eu diria que é um desafio muito grande, mas tudo é em escala. E pensando economicamente, se a gente entender que o governo hoje é o maior comprador que a gente tem em nosso país, é um mercado que vale muito a pena. É um mercado onde você tem a possibilidade de entrar para resolver um desafio, mas a partir do conhecimento de outras demandas, expandir a atuação e poder, de certa forma, crescer também enquanto negócio. A GESUAS usa o Business Intelligence para aumentar a eficiência da assistência social. No entanto, a assistência social precisa do apoio de outras políticas públicas, como na área de saúde e justiça, para citar apenas 2 clássicos. Essas informações são aproveitadas. Interessante esse ponto. A assistência social especificamente, ela tem entre os seus objetivos tanto a perspectiva da proteção social, de garantir segurança de renda, de convivência, de acolhida, que a gente chama, que diz respeito a acesso aos serviços públicos, mas é uma política que, na perspectiva de garantia de direitos, ela demanda de outras políticas ou de outros sistemas para poder atender às demandas da população. Então, eu diria que a política de assistência social, e aí a gente falar do GESUAS e as suas informações também, as informações que os trabalhadores do SUAS utilizam no dia a dia, elas são subsídio também para as outras políticas. E aí eu diria sim, na perspectiva da saúde, também na educação. A gente tem, por exemplo, alguns programas relacionados à assistência social, como o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda condicionada, né, onde a gente tem aí a avaliação e acompanhamento de condicionalidades, esse é o termo, relacionado à saúde e educação, que tem como objetivo principalmente de identificar vulnerabilidades para além da renda, né? Então é importante e é uma estratégia de fato utilizada pela política de assistência social para poder lançar um olhar ampliado para as famílias em vulnerabilidade, e aí sim, principalmente, respondendo a sua pergunta, a gente faz essa interface com outras políticas. Esse termo que a gente utiliza muito na assistência social, que é a intersetorialidade,
ela é muito presente no contexto da assistência social. Então, como você perguntou, não só na área da saúde, mas também na educação, nas questões relacionadas a trabalho e renda, as questões relacionadas também à segurança alimentar, ela está muito presente aí na atuação da política de assistência social. A GESUAS é voltada para a assistência social, logo para o atendimento de pessoas em diferentes graus de vulnerabilidade e risco. Como funciona o ingrediente fazer o bem para uma startup que visa o lucro? Ele dá uma energia extra ou corre o risco de tirar o foco da equipe? É muito legal quando a gente tem essa possibilidade, eu diria, relacionada a esse termo fazer o bem. Eu faria de novo uma analogia relacionada a esse termo, que fazer o bem pra gente aqui no GESUAS está ligado a um propósito, né? Todas as ações que o GESUAS atua, aqui todos os nossos profissionais, a gente tem noção ou dimensão do impacto social que a política de assistência social tem hoje na população que mais precisa hoje no nosso país. População que é mais vulnerabilizada, seja principalmente nas questões relacionadas historicamente vulnerabilizadas. Então, eu diria que isso é uma motivação. Eu falo que esse é um dos pontos fortes que faz com que a gente acorde todos os dias sabendo do impacto que a GESUAS tem na vida, e eu diria hoje, de milhões de pessoas. Hoje o GESUAS está presente em mais de 220 municípios brasileiros, são mais de 6 milhões de pessoas em nossa base, que são atendidas por mais de 10 mil profissionais. Então a gente sabe que a gente tem um compromisso muito grande. Eu costumo dizer também, Celso, que em determinado momento eu escutei de um prefeito, em um determinado momento, onde eu falava sobre a escassez de recursos para essa política, ele me perguntou sobre o porquê, dada a escassez de recursos para a política de assistência social, a gente ainda continuava trabalhando para esse setor. E eu falei que o propósito é o que nos move, e principalmente quando a gente toma conhecimento do impacto que a gente causa ou contribui para que seja causado nas pessoas e na construção de um país menos desigual, a gente não conseguiria deixar de olhar para isso e abdicar de fazer uma atuação tão importante que a gente considera que a gente tem hoje no dia a dia nosso com o GESUAS. Então, eu diria que esse ingrediente, ela está relacionada fortemente ao nosso propósito, e sim, toda vez que a gente escuta de um profissional, de um trabalhador do SUAS, compartilhar com a gente histórias, compartilhar cases sobre superação, sobre desenvolvimento de autonomia, de garantia de direitos, de uma melhor oferta do serviço para a população mais vulnerável do nosso país, com certeza isso dá um gás para a gente continuar cada vez mais buscando contribuir com essa política que é tão importante para o nosso país hoje. Qual a dica que você pode oferecer para quem tem interesse em montar uma startup voltada para o setor público? A principal dica que eu diria é para o empreendedor se apaixonar pelo problema e não pela solução. Quando ele se apaixonar pelo problema, ele vai tentar aprofundar mais nos desafios que são enfrentados pela gestão pública. Eu diria para esse empreendedor, para ele investigar, para ele conversar, para ele, se possível, viver aquele problema que está motivando ele a trabalhar com o setor público. Algo também eu costumo dizer, quando a gente cria uma startup, quando a gente cria um produto, um novo produto, um serviço, é como se fosse um filho para a gente, né? A gente vê aquilo como perfeito, todo bonitinho, poucos defeitos, mas a gente tem que ter um olhar mais crítico relacionado a isso. A gente precisa de apaixonar pelo problema. Aquilo ali faz com que a gente investigue e busque as melhores soluções para de fato impactar e resolver aquela demanda do setor público. Algo que eu costumo dizer também é que produto bom ou serviço bom, seja para o governo, seja para a entidade, para o contexto privado, é aquele que tem alguém disposto a pagar por ele. E o setor público, principalmente, ele vai alocar recursos, pensando que é um contexto muito escasso, em soluções que resolvam de fato problemas reais. Então, a principal dica que eu diria é: se apaixone pelo problema, viva aquele problema, que você terá muito mais possibilidade de construir soluções que resolvam os desafios do governo e aumente a possibilidade de sucesso da startup.
É hora de pedir estrelas para você nos apoiar se gostou da entrevista que acabou de ouvir. Outra forma de apoio ao podcast é falar sobre ele nas redes sociais ou seguir Stranger Topics. O recurso é útil para informar sobre a nossa próxima entrevista. Será com um profissional de destaque no mercado das startups. Conversaremos sobre inovação, empreendedorismo digital e negócios, sempre com perguntas instigantes dentro das novidades em tecnologia. A edição de som é da Sobrado Editora. Eu sou Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics.